Olá, meus amigos, Pastor Wagner Nunes passando por aqui. Bom, existe um conceito das testemunhas de Jeová onde os mesmos dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim uma força ativa. Bom, hoje nós vamos responder isso, mas eu preciso que você continue no vídeo, que você comente, se inscreva em nosso canal, pois não é fácil, dá trabalho. Mas melhor é instruir o teu povo para que eles não caiam nesse engodo e venham ser enganados, ok? Fique comigo nesse vídeo e vamos lá. Pessoal, eu estou aqui no site da Testemunhas de Jeová e eu abri aqui a Bíblia da tradução do Novo Mundo, aonde eles distorcem terrivelmente. O capítulo 1 e o verso 2 está escrito assim, da tradução do Novo Mundo. E a terra era vazia e deserta. O verso 2 do capítulo 1 de Gênesis. E havia escuridão sobre as águas profundas. E a força ativa de Deus, olha a expressão, a força ativa de Deus se movia sobre as águas. Querendo referenciar ao Espírito Santo apenas uma força ativa, a fim de fugir da doutrina da Trindade. Bom, mas vamos ver se isso se sustenta. Pessoal, em primeiro lugar, nós temos que compreender o seguinte, que as testemunhas de Jeová, na própria tradução delas, na Bíblia do Novo Mundo, eles não conseguem sustentar essa doutrina sucessivamente. Eles poderiam usar essa força ativa em todos os versos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para referenciar o Espírito Santo a uma força ativa. Mas eles não conseguem. Nós vamos ver que no decorrer da tradução do Novo Mundo, eles continuam colocando Espírito Santo, é claro, com letra minúscula para sair, para fugir da Trindade. Mas pessoal, voltando aqui, será que eles estão certos? Será que realmente eles têm razão no que eles estão dizendo? Bom, pessoal, os testemunhas de Jeová, eles dizem isso e eles usam também argumentos filosóficos como a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que todos foram cheios do Espírito Santo. Eles argumentam dizendo o seguinte, como pode os seres humanos ser cheio de uma pessoa, já que dizem eles, no caso daqueles que defendem a doutrina da Trindade, que o Espírito Santo é uma pessoa. Não tem como, segundo as testemunhas de Jeová. Bom, pessoal, mas os mesmos não fazem isso quando atribuem a possessão demoníaca. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E eles não discordam que Satanás é uma pessoa. E eles não dizem que Satanás é uma força ativa. Então, primeiro, isso daí já refuta esse argumento. Outra coisa, eles usam o Espírito Santo como uma força ativa para referenciar ao enchimento, para referenciar as pessoas que têm o Espírito Santo. Mas não fazem isso com os demônios. Eles acreditam que os demônios são pessoais e não uma força ativa. Sendo assim, nós temos por si só essa explicação que refuta os argumentos das testemunhas de Jeová. E outra coisa, a Bíblia das testemunhas de Jeová diz o seguinte, olha só, para você ter uma noção. Lá no capítulo de número 13 e o verso 2 de Atos, está escrito o seguinte, olha só, Atos dos Apóstolos, eu estou usando a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13 e o verso de número 2. Olha só o que a Bíblia das Testemunhas de Jeová dizem. 13, verso 2. Enquanto estavam servindo a Jeová e jejuando, vírgula, o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e a Saulo. Por quê? A pergunta é, por que os testemunhas de Jeová não usaram aqui também a expressão força ativa?
como usou em Gênesis 1:2. Eles não usaram justamente pelo fato da própria palavra de Deus contradizer o que eles estão falando. Se o Espírito Santo é uma força ativa, agora eu pergunto, força ativa fala? Fica complicado, né? Nós temos esse mesmo argumento em João, capítulo de número 14. Eu estou lendo aqui a versão dos Testemunhas de Jeová. João, capítulo de número 14 e o verso 26. Eu estou lendo a Bíblia deles, que diz o seguinte, olha só. Mas o ajudador, referenciando ao Espírito Santo, diz assim, ó, mas o ajudador, o Espírito Santo, com letra minúscula. Por que eles não escreveram aqui, mas o ajudador, a força ativa? Ué, por que eles não usaram o mesmo argumento de Gênesis 1:2? Porque eles não conseguem, o próprio texto refuta. Olha só, porque o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas. Eu te pergunto, a força ativa ensina? Uma força ativa apenas pode ensinar alguém? Ah, entendi. Eles não conseguem. O próprio texto refuta os seus argumentos. Por que eles não usaram aqui a força ativa? Porque a própria doutrina deles não se sustenta biblicamente. É por isso. Nós temos também, eu estou lendo aqui, pessoal, eu nem estou usando outras traduções, eu estou aqui no site deles. Nós temos também no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, eu vou ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, eu estou aqui no site deles, eu estou lendo com a Bíblia, eu estou pregando para eles com a própria Bíblia deles. Olha só o que diz, Atos capítulo de número 5, nós vemos o episódio de Ananias e Safira, onde os mesmos ali enganaram os apóstolos com a venda do seu terreno, né? Ali. E nós vemos aqui, eu estou aqui com a Bíblia deles, o versículo, capítulo 5 de Atos, o versículo, deixa eu ver aqui que nós estamos lendo. Olha só. Eu vou ler a partir do verso 4, capítulo 5, verso 4. O campo não era antes seu? Pedro dizendo para eles que a terra era deles. Então, eles não tinham obrigação de vender e fazer o propósito, mas já que fizeram, eles teriam que cumprir, né? O campo era de vocês, né? E depois de ter sido vendido, o valor não ficou sob o controle de vocês, era de vocês. Por que vocês tramou no coração fazer uma dessas coisas? Vocês mentiram não a homens, mas mentiram a quem? A Deus. Pedro está dizendo que eles mentiram a Deus. Aí o verso 3 do contexto diz assim, mas Pedro disse a Ananias, como Satanás levou você a mentir de forma descarada ao Espírito Santo? Então, Pedro está dizendo, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. Eu pergunto, por que eles não usaram também a força ativa aqui? Eu estou aqui com a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Não usaram a força ativa aqui. Mas Pedro está dizendo o quê? Que eles mentiram a Deus, atribuindo a divindade ao Espírito Santo. Então, amados, contra fatos não há argumento. Sendo assim, nós temos que compreender que, infelizmente, quando nós falamos contra doutrinas, eu não estou aqui julgando as pessoas que fazem parte dessa sociedade das Testemunhas de Jeová. Nós estamos falando contra doutrinas. E essa doutrina de que o Espírito Santo é uma força ativa é maligna, diabólica e precisa ser refutada. Inscreva-se no nosso canal, comente e compartilhe. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais.